Então, além do Ex-Works e do FOB, que são essas modalidades de contratação, né, modalidades de compra, tem várias outras. Porém, as mais utilizadas são o Ex-Works e são o FOB. Tem, por exemplo, uma modalidade DDP, essa última aqui, que você faz o pagamento para o exportador, e o exportador tem que se virar com tudo. O exportador tem que entregar a mercadoria para você no seu endereço. Você não tem que se preocupar com nada, você vai pagar só o exportador. Mas e aí, como é que eu vou pagar só o exportador se o exportador não tem escritório no Brasil, se o exportador não sabe quem são os despachantes aduaneiros, se o exportador não tem nada aqui, não sabe como retirar uma carga do porto, aí você se lasca. Você pega uma modalidade dessa, ou se você pega até um próprio CIF aí, você acaba tendo custo extras, porque aí o exportador precisa ter representantes aqui no Brasil, precisa ter alguma forma de desconsolidar a carga e liberar essa carga aqui para você. Então, as formas mais comuns mesmo ou você retira a mercadoria no endereço lá do seu fornecedor, do seu exportador na China, e paga por esses custos, e aí, né, declara esses custos ali, tem esses custos compondo o valor aduaneiro, ou você pega o FOB, que ou o fornecedor já vai incluir esses custos que ele tem de movimentação no valor, ou ele vai te cobrar parte, para você não precisar adicionar mais no valor aduaneiro. Entenderam essa diferença? Ô Plínio, só fazer um adendo pro pessoal. Gente, estão várias siglas, né? Essas siglas aí que vocês estão vendo, para vocês, como a gente está aqui para ensinar vocês, não dá para decorar isso hoje numa aula, mas é importante vocês já irem se familiarizando com os termos. Claro que os mais utilizados vão ser esses que o Plínio está falando, mas para vocês saberem, se estiver conversando ou alguém falar alguma situação, vocês saberem que existe diversos termos dentro aí da importação, tá? Então é para vocês ir familiarizando. O Plínio acho que pode até disponibilizar um printzinho dessa tela aí posterior para colocar no grupo, né, Plínio? Claro. Mas isso aqui é para vocês irem se familiarizando com a parte de importação. Tem um monte de coisas, mas a gente vai estar focado nesses termos ali, o Ex-Work e o FOB, tá? Exatamente. Esses termos aqui são padrões, tá? É uma coisa internacional, vários países utilizam, então não tem como fugir também. Você precisa escolher sua modalidade ali, que é a modalidade que você é declarada também na importação para a Receita Federal quando chegar aqui. Então, você também precisa escolher uma delas para dizer para a Receita, olha, eu estou utilizando esse aqui. Então, não é algo que surge do nada, né? São termos que precisam ser levados em conta. Então, para o valor aduaneiro, a gente tem o frete internacional, que aí a gente tem o FCL, o LCL e o aéreo, né? Deixa eu só explicar para vocês rapidamente cada um deles e mais ou menos os valores, né? O frete marítimo, o FCL, é o container individual que a gente fala, né? Quando você contrata um container só para sua mercadoria, né? Então, é o que muitos importadores fazem, né? Já junta muita carga que ocupa bem o espaço do container. O Luiz traz sempre, o Maturano já trouxe. Já trouxeram também, pessoal aí já contratou, se juntou e trouxe um container junto, mas basicamente o container individual é cobrado o equipamento, então você vai pagar pelo container, você não vai pagar pelo espaço do container ou por alguma outra coisa, você vai estar contratando o container, você vai estar alugando o container para passar esse tempo no mar aí com a sua carga e vai ter alguns dias para usar ele aqui no Brasil e poder devolver ele depois. O mais utilizado é esse aqui, que é o container de 40 pés, né, o High Cube, que a gente fala, o 40HC, né, então é comum a gente falar 40HC. Dá para colocar aí até 27 mil quilos e mais ou menos 70 metros cúbicos dentro desse container. E aí os valores do container vai variando, né? Depois eu vou falar um pouco sobre que varia o frete internacional, mas já chegou a ser $1.500, até menos, já chegou a bater $10.000, até mais do que isso na pandemia, mas ainda assim acabava sendo lucrativo, né, para algumas empresas por conta do momento da pandemia e tudo mais.
Mas aí vai variando. Então você tem essa modalidade quando você tem carga suficiente para ocupar esse container, né? Porque senão fica muito espaço, não compensa também pelo valor, pela quantidade de carga que você tem. E aí você tem o LCL, né? Que é a modalidade que vocês estão utilizando, a grande maioria, que é o container compartilhado. E aí aqui você não vai estar pagando pelo equipamento em si, né? Você vai estar pagando por um espaço dentro desse container, né? Então você vai pagar pela metragem cúbica dos volumes da sua carga. Então você vai pegar lá todas as caixas, vai ver o tamanho das caixas, as dimensões, vai fazer a conta e vai ter sua metragem cúbica para alugar, né, esse espaço dentro desse container. Geralmente você pode alugar até 20 aí metros cúbicos, não mais do que isso, porque depois já dificulta também a movimentação, porque a carga vem solta, né? Então, no container fechado, né, no FCL, esse container não é aberto em momento nenhum, né? No máximo, se rolar uma fiscalização da Receita Federal, eles quiserem abrir, tiver um canal vermelho, algum outro problema, que aí a carga vai ser vistoriada. Se não, é só um scan, o container não é violado o lacre, né? Você recebe, é mais seguro, né? Vamos dizer assim, porque ninguém toca na mercadoria, né? Não tem movimentação de carga. O LCL você está sujeito às movimentações, que é colocar as cargas dentro do container. Quando chega aqui, você tira o container do navio, aí você precisa organizar as cargas, levar para um terminal. Então acaba tendo movimentação das caixas, as caixas vão acabar rasgando um pouco ou amassando. Isso é uma coisa comum, não tem como evitar, né? Os serviços nos terminais e tudo mais para o transporte, acaba ocorrendo um pouco de avaria externa, né? Então, você vai alugar o metro cúbico. Então, digamos aí que o metro cúbico está custando $25 e a sua carga tem lá 20 metros cúbicos. O valor do seu frete vai ser $500, né? Vai ser a metragem cúbica vezes o valor de a metragem cúbica total vezes o valor da unitária. Ok? E aí, no caso do FCL, o que compensa, né, que já foi feito aqui também, eu lembro que para a Camila a gente fez, é você juntar com outros importadores, né, especialmente aqui, que a gente tem o mesmo exportador, no mesmo lugar, então esse exportador ele faz o carregamento no container, é uma coisa que facilita para você poder dividir esse pool, né, esse container individual, você dividir entre outros importadores e poder pagar um pouco menos por isso, né? Porque daí vocês pagam pelo equipamento e dividem aí entre os três, vocês não pagam cada um separado por um espaço. Então isso aqui acaba compensando bastante quando você consegue conciliar aí, né? Até também quando a carga vai para o mesmo destino aqui no Brasil, para a mesma cidade, para a descarga também facilita. E aí a gente tem essas duas modalidades, né? Geralmente seguimos com a LCL e aí tem essa movimentação da carga que acontece no meio do caminho. O frete aéreo, eu não foquei muito nele porque frete aéreo é para bem pouca carga, né? Para carga que não seja muito pesada, para carga que a cubagem seja ali 2, 3, porque senão você acaba pagando mais, né? Porque o frete aéreo você paga pelo quilo. Então, mercadoria, quanto mais pesada ela for, pior vai ser, mais custos você vai ter. Tem também as taxas, né? São bastante taxas envolvidas no embarque aéreo, também de movimentação, né? Embarque aéreo geralmente é mais recomendado para itens, né, perecíveis, né? Itens medicinais. Óbvio, se você tiver com uma urgência muito grande, também dá para fazer um embarque aéreo, dá para contatar os agentes logísticos e fazer essa opção aérea, mas acaba sendo um pouco mais caro porque o frete é mais caro mesmo. E aí, sobre o que influencia no valor do frete, né? Não só no valor do frete, mas também na taxa cambial. Ô, Opa, Plínio, deixa eu oi. só te interromper rapidinho. Acho que o Ângelo tá com uma dúvida ali. Oi, Ângelo. Tudo bem, cara? Beleza, tranquilo? Boa noite. Então, a dúvida que eu tinha, você respondeu bastante aí, era sobre o frete aéreo, porque a gente sempre pensa no marítimo, só que aí na hora
assim, por exemplo, eu tô num caso aí que amanhã, se Deus quiser, vai chegar a coisa, mas assim, eu tô com um baixo produto. E aí tem alguma coisa que tá vendendo muito. Aí a minha dúvida, será que compensaria uma pequena dose aí de um aéreo só para suprir, ó, sei lá, 15 dias, 20 dias? E será que as taxas, por exemplo, igual de seguro internacional, porque como o aéreo é muito mais rápido, não fica mais barato nesse ponto? Em relação a seguro, não. Em seguro você vai precisar acabar pagando da mesma forma. A questão é o peso mesmo, né? Se o peso for muito alto, não compensa muito, mas como em questões de urgência, se você faz o custo e acaba compensando, aí a gente faz, né? Então é a questão de também analisar o custo do embarque aéreo, porque o que vai mudar é os valores de frete ali, que vão ser um pouco mais altos. Mas, Não entendi. mas aí também tem as rotas, né? Tem rotas alternativas que são mais baratas, mas aí se você quer velocidade e bastante urgência, vai ter que acabar desembolsando um pouquinho mais. Ó, tranquilo. Beleza, obrigado. Imagina. O Plínio, o Ângelo, acho que se for um produto realmente a extrema urgência e eu preciso trazer, o que você tem que só pensar? Quanto mais pesado e mais cubagem, mais caro. Porque é o que ele está falando ali, é cobrado metro cúbico. Então, se for um produto de valor agregado bom, isso é legal porque vai diluir bastante os custos, os outros custos em cima, e aí sim vai fazer sentido. E ele compacto, o mais compacto possível. Se achar esse produto, é o produto que dá para trazer, e aí é só fazer um estudo de custo. Ó, faz um estudo de custo do seu aéreo, a gente vai seguir para vocês, sem problema. A gente está aqui para servir vocês, sim. Só tem que imaginar isso. Eu não vou trazer lá caixa térmica de isopor, que não vale nada, e é cubagem alta. Então não faz muito sentido. Mas se o produto valer a pena financeiro e for realmente um tapa-buraco, eu não quero ter ruptura, vou ganhar menos na minha margem final, mas não vou deixar ruptura no meu processo. Faz sentido, tá? Diga, Camila. Aproveitando esse do aéreo, e se fosse, por exemplo, para trazer uma amostra, compensaria? Porque, por exemplo, na terceira carga que a gente está estudando, tem, assim, estão apostando num produto, mas não quis trazer muito para conhecer, ver como é certinho. No aéreo não compensaria estar, pelo menos, comprando amostras para estar vendo como é o produto, para ver se compensaria trazer a carga completa? Camila, excelente pergunta. Acho que a gente falou isso em umas aulas anteriores, inclusive acho que por Erivan, né? O que acontece? Quando a gente fala de importação, que nem você vai trazer um produto novo, mas você tem lá, tem margem, você tem tudo ali, o produto é bacana, só que você precisa validar ele, certo? Que é chegar aqui e ver, opa, deu cara crachá, é isso mesmo, é isso que eu quero, eu vou colocar quantidade, profundidade. Faz muito sentido você trazer sim, vai pagar muito mais caro, você não vai ter lucro nenhum por essa amostra, mas o que você vai ganhar nisso? Tempo. E tempo é dinheiro. Então, ao invés de você trazer uma sua importação que é agora, que está lá já em processo de finalização na China, você trazer lá 20, 30, 50, 100 peças, você pode trazer 5, 10 aéreo, traz elas, antecipa isso. Opa, chegou aqui, é o produto que eu quero. Coloca a profundidade lá. Então, você ganha esse time do que esperar essa carga que você está colocando agora lá, poucas peças para você validar, até chegar aqui no Brasil, esperar esse container vir de lá para cá. Então tem um tempo, 30, 45 dias, para chegar aqui você validar e pôr um outro pedido, que vai demorar mais 30, 45 dias. Olha quanto você consegue antecipar de tempo. Então, assim, não vamos nem falar em valor de quanto vai ser esse material de amostra, mas o quanto que você vai remir o tempo aí da sua importação. Então, faz sentido, sim, fazer dessa forma. Os custos para trazer uma amostra não vão fechar, mas é você antecipando ali, vamos colocar ali 3, 4 meses da sua importação, de validar um produto. Aí faz sentido. Acho que o Erivan a gente tinha comentado isso na aula, uma das aulas anteriores,
E aí sim, a conta vai fechar não pelo financeiro, mas pelo time que você vai conseguir remir aí da tua operação. Vocês já ouviram falar sobre importação simplificada? Ótimo, Plínio. Fala um pouquinho sobre. O Rogério levantou a mão também. Rogério, tem alguma dúvida? Só uma curiosidade, Fernando. A gente sabe aí de toda a variação dos fretes marítimos. Os fretes aéreos, eles têm uma base de custo, uma tabela, ou tem variações bruscas também? Curiosidade apenas. Tem variação brusca também. E muita priorização de carga, né? Então, às vezes, a sua carga está lá pronta para embarcar, vem outra e entra na frente, por conta dos players, né? De quem tem mais importância, por conta do tipo de carga, por conta do valor da carga. Então, embarque aéreo, a gente fala, né? É uma coisa rápida, mas também, às vezes, pode, né, acabar ficando preso ali, ficando parado um pouquinho, né? Demorando um pouquinho mais para embarcar por conta dessas reservas e priorização de carga que acontece nas aeronaves. Até também por questão de peso, né? Tem toda uma outra questão envolvida aí também nisso aí. Mas em questão da importação simplificada, é uma alternativa para quando você quer importar pouco valor. Porque você pode importar até $3.000, né? Sem precisar fazer um despacho formal. Só que é $3.000 incluindo o valor do frete, incluindo o valor do seguro. Então, por exemplo, se você faz uma compra lá, $1.000, né, que você está fazendo, mais um frete lá que o exportador vai te cobrar para enviar por DHL ou por FedEx, vai te cobrar mais uns $100. Quando chegar aqui, vai ser feito aquele cálculo padrão lá da Receita Federal. Você não vai precisar fazer um despacho, adicionar despachante aduaneiro e tudo mais. Geralmente a cobrança vai vir, você vai pagar os impostos ali, o valor que eles determinarem, vai liberar a carga e vai seguir o trajeto para você. Se passa de $3.000, aí já fica retida, aí você precisa fazer todo o desembaraço formal. Então a questão é não trazer um valor muito alto, também é um produto que não seja muito pesado, que não ocupe muito espaço, para otimizar o frete. Então, eu quero trazer umas 2 caixas de algum item que seja pequeno, né, que não seja muito pesado, que seja barato também. Às vezes compensa até de conversar ali com o exportador, né, com uma amostra e tudo mais, para ele enviar para o seu CNPJ ou até por pessoa física. E aí você faz essa importação simplificada, sem necessidade de toda essa formalização, mas aí você precisa pagar o valor que eles te impõem lá. E aí eu acho que as taxas são um pouco maiores. Não tenho certeza agora, de cabeça. O Orivan levantou a mão. Orivan, diga. E aí? Plínio, né? Plínio, boa noite. Pela tua experiência, $1.000, um valor de cubagem relativamente pequeno, existe um percentual ou é difícil de mensurar do valor do frete nessa carga simplificada? É que depende do tamanho do produto, depende se é 1, 2 caixas, fica difícil estimar assim, né? Porque daí também você coloca lá, né? Você tem que utilizar uma plataforma de envio internacional, né? Então aí a plataforma também tem os custos dela para fazer a logística lá dentro, mas isso é questão de fazer cotação mesmo, de verificar. Conseguir estimar assim especificamente não consigo, mas em relação a impostos ali, uma margem é você colocar uns 80% ou até mais. 100, vai, que seja. Ok. Bom, obrigado. Ô, Plínio, só para acrescentar ali também a dúvida do Rogério sobre os fretes aéreos, me corrija se eu estiver errado, quando o frete marítimo ele dá uma disparada muito grande, ele acaba influenciando também, né? Ele pressiona também o frete aéreo, porque tem produtos que ele fica numa linha tênue entre o marítimo e o aéreo, e quando encarece muito o marítimo, tem gente que acaba migrando para o aéreo também, né? E aí vem aquela questão da lei da procura e da oferta, né? Começa a vir uma demanda maior no frete aéreo e começa a encarecer o custo lá também, né? Exatamente. Tanto no aéreo quanto no marítimo. Perfeito. Não tem como fugir. Mas aí, seguindo nessa linha, o que influencia no preço, né, do frete é a conjuntura internacional, então é o que está acontecendo aí no mundo, especialmente na Ásia, ali no Oriente Médio, essas questões das guerras, acaba influenciando sim um pouco por conta das rotas, né, por onde o navio acaba tendo que passar,
às vezes precisa fazer uma rota alternativa. Aí tem os acordos comerciais também, né? Às vezes a taxação aí que a gente teve, por exemplo, da China e dos Estados Unidos, um taxando o outro, isso acaba influenciando um pouco no dólar ali também, acaba influenciando nos espaços, porque daí se você aumenta a taxação, todo mundo já começa a querer embarcar logo, e aí já acaba os navios, né, as reservas, enfim. Então, a conjuntura internacional é importante, né, o que está acontecendo no mundo influencia no frete marítimo, influencia na taxa do dólar, as rotas e os espaços, né, porque, como vocês estão vendo nessa imagem aqui do lado, tem vários portos na China, né, e aí depende de onde está a mercadoria. Geralmente, a gente está aqui em Shenzhen, aqui embaixo, ó. Então, se você está pegando um fornecedor que está lá em cima, em Pequim, em Beijing, ó, vai ter que fazer todo o trajeto lá. Então, você vai ter que pagar um custo para isso. Se a sua carga está em determinado lugar da China, geralmente, se está perto de Shenzhen, é mais fácil, digamos assim, porque também a China, né, gente, é enorme, né? Eu ainda não fui para lá, mas o Luiz e o Maturano estão aí para dizer que é uma infraestrutura gigantesca lá também. Então, tem as rotas dos navios, então, da onde sai aqui desses portos, às vezes o navio sai de um porto, passa em outro, e aí depois desce, ou às vezes sai aqui de Shenzhen, para em Hong Kong, faz o transbordo, isso é comum acontecer, né, nessas rotas dos navios. Os espaços também, aí depende da reserva dos containers, da disponibilização dos containers lá na origem, dos espaços nos containers compartilhados, dos espaços nos navios, que é o que trava mais ali, né, quando você faz a reserva, até o armador confirmar, porque daí você entra aqui no armador e na reserva, que o armador é quem cuida de tudo, né, quem comanda ali os navios, as viagens, os containers que vão, quantidade e tudo mais, então você fica sujeito a alguns condicionantes aí, algumas coisas que não tem como evitar, né, alguma rolagem de carga, às vezes a tua carga já está lá no container já carregada, mas acabam priorizando algum outro container, e esse container que vem no navio, a sua acaba ficando uma semana depois. A gente tenta evitar ao máximo sempre, né? Na maioria das vezes não tem muitos atrasos, mas acontece, especialmente em momentos mais delicados aí, igual esse recente, que teve o boom do frete, né? Um aumento grande do frete. E aí também o valor da carga, geralmente se a carga é perigosa, né? Carga com anuência, tem esse detalhe aí também que influencia no preço. E aí, em relação às rotas, por exemplo, o navio sai daqui, né, faz essa rota toda, até chegar aqui em Santos, geralmente, mas pode chegar mais para cima. É bem comum os navios pararem primeiro em Santos ou em Santa Catarina e depois, né, acaba subindo para os outros portos aqui. Mas, enfim, tem uma rota como essa, por exemplo, tem uma outra rota que já vem do outro lado, por exemplo, aqui para o Porto de Manaus. Então, são várias rotas, são várias viagens, né? Toda semana tem navio, sim. Mas as maiores rotas não são as para o Brasil, né? Então, às vezes acaba não tendo uma reserva, alguma outra coisa. A gente também tem que pensar que o Brasil não é o principal, né, player aí do comércio exterior. O Brasil tem bastante exportação e importação, mas Estados Unidos, né, as outras rotas para a Europa também, às vezes são priorizadas. Mas isso também influencia nessas outras coisas que eu falei na taxa cambial. E aí a gente fecha, então, o valor aduaneiro, né? Lembrando que o valor aduaneiro, então, o valor dos seus produtos, o valor do seguro da sua carga e o valor do seu frete, né? Do frete internacional.